Olá, meus amores! Então, para a nossa segunda aula, quero que vocês peguem a apostila de português lá na página 42. E nós vamos falar um pouquinho sobre o plural de palavras terminadas em S ou Z. Quando nós temos palavras terminadas em S ou Z, o plural dessas palavras acrescenta-se ES. Olha que legal! É bem tranquilo. Por exemplo, país, terminado em S, o plural países. Acrescentou-se aqui ES. Nariz, terminado em Z, narizes. Também acrescenta-se ES. E isso serve para o plural de várias palavras terminadas em S ou Z. Mas existem algumas regrinhas que não mudam do singular para o plural. Por exemplo, a palavra lápis é usada no singular e no plural. Não se acrescenta ES na palavra lápis para falar o plural delas. Por exemplo, é um lápis, dois lápis, três lápis. Nós não falamos lápises, é lápis. Então, o plural dessas palavras aqui não mudam. Ônibus, tênis, pires. E vocês devem conhecer várias outras palavras que são terminadas em S e Z que não mudam do plural para o singular. E lá na nossa página 42, o exercício 1 da letra A pede para vocês escreverem o singular dessas duas palavras ali, de países e de narizes. O singular é país e nariz. E qual é a terminação que foi acrescentada para falar o plural dessas palavras, para escrever o plural dessas palavras? Foi acrescentado ES. Agora, vocês sozinhos irão procurar aqui no caça-palavras o plural dessas palavras que estão aqui neste quadro. Lembrando de acrescentar ES no final de cada uma delas. Feroz, ferozes. Nariz, narizes. Pires, pires, é plural e singular a mesma palavra. Ônibus, plural e singular a mesma palavra. Bônus também. Aí, rapazes, raízes, portugueses. Essas nós acrescentamos ES para plural. As outras, ônibus, bônus e pires, singular e plural, escrevem da mesma forma. Então, vão encontrar essas palavras aqui no caça-palavras. Lá na página 43, nós vamos falar um pouquinho sobre as formas nominais do verbo, que são os verbos no infinitivo. Lembram disso? Que é o verbo na sua forma original, sem estar conjugado ou flexionado. Os verbos terminados em ar, er ou ir. Vamos ver esse trecho aqui. Por isso, escrever uma música, um livro, criar uma obra de arte, uma nova teoria, fazer pessoas darem risada, essas são tarefas que não podem ser realizadas por robôs. São essas as pessoas que terão trabalho garantidos no futuro. Os verbos em destaque estão no infinitivo, na sua forma original. Dizemos que o verbo ele está no infinitivo quando ele não está flexionado. Por exemplo, o verbo amar, correr, rir. Observe que todos terminam com o acréscimo da letra R após a vogal. Aqui no exercício 2, vocês irão sublinhar os verbos que estão no infinitivo. Vou ajudar na letra A, lembrando que o verbo ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Qual é a ação que está sendo realizada aqui? Comer. Comer verduras é muito importante para a saúde. Então, vocês irão sublinhar os verbos. Além do infinitivo, o verbo apresenta mais duas formas nominais, o gerúndio e o particípio. Formas nominais do verbo. O verbo no infinitivo caracteriza-se pela terminação R. Por exemplo, vamos cantar. Cantar, verbo terminado em ar, terminado em R. Já no gerúndio, o verbo no gerúndio indica que a ação está acontecendo, ou seja, ainda não foi concluída.
apresenta a terminação NDO. Conrado está pulando corda. Observem que aqui a ação ainda está acontecendo. Nós dizemos assim que o verbo está no gerúndio. E também o particípio. O verbo no particípio mostra uma ação finalizada. Apresenta em geral a terminação ado ou ido. Por exemplo, o carro está estacionado. O verbo está no particípio. A ação já foi finalizada. No exercício 3, nós vamos sublinhar os verbos que estão no gerúndio, ou seja, aqueles que indicam uma ação contínua que está acontecendo. Na frase, ainda estou pensando se vou à festa. Qual o verbo que está no gerúndio terminado em NDO? Pensando. Os alunos estão analisando a experiência. Observando que aqui nós também temos o verbo estar, estou, mas que não está em nenhuma dessas formas nominais. Analisando, gerúndio. Quando cheguei, minha irmã estava chorando. A ação ainda está acontecendo. Amanhecendo, iremos ao parque. Estava correndo hoje de manhã. O que você está estudando? Está chovendo sem parar. Então, observem que todos os verbos aqui que estão no gerúndio têm a terminação NDO. Tá bem? Vamos para o exercício 4. Vamos sublinhar os verbos que estão no particípio, ou seja, que indicam uma ação que já foi finalizada. Podem estar terminados em ado ou ido. Por exemplo, aqui, achei que esse assunto estava resolvido. Pensei ter ouvido você contar algo. Aquele homem está desaparecido. E assim vão sublinhar todos os verbos que estão no particípio. Complete as frases com uma das formas nominais dos verbos entre parênteses. A tia vai ajudar aqui na letra A e B. E a C, a D, a E e a F vocês fazem sozinhos. Os verbos que estão aqui, ó, entre parênteses. Então, nessa frase, nós vamos usar o verbo dizer, que está no infinitivo. Maria vive dizendo que admira sua mãe. Colocamos ele no gerúndio. Agora, vamos usar o verbo dançar. Marcelo tinha dançado muito, por isso ficou com dor nos pés. Aqui nós usamos o verbo no particípio. E no exercício 6, nós vamos ler as frases e assinalar a alternativa correta. Ana estava animada com a festa. Verbo terminado em ada, particípio. Rafael vive dizendo que fará medicina. Terminado em NDO, gerúndio. Os amigos de Leonardo foram acampar com os pais. Terminado em ar, terminado em R, o verbo está no infinitivo. Muito bem. Agora, de tarefinha, vocês farão uma entrevista. Todas as pessoas, mesmo que não são cientistas, se pegam imaginando como será a vida no futuro. Que tal fazer uma entrevista abordando esse tema? A ideia é convidar um adulto, pode ser um familiar, um amigo ou alguém da escola, a responder perguntas sobre como se imagina o mundo em 2100, retomando a entrevista com o cientista Michio Kaku. Nós vamos elaborar 3 perguntas, vamos anotar essas perguntas no caderno e vamos fazer a entrevista. Lembre-se de que as questões devem ser claras e objetivas. Então, nós vamos fazer as seguintes perguntas. Vocês irão copiar essas perguntas no caderno e vão gravar um vídeo fazendo a entrevista também, tá bom, meus amores? E depois já vamos ver o que temos que responder na apostila. Então, vocês irão gravar uma entrevista perguntando para o entrevistado: como você imagina o mundo daqui a um século? Quais mudanças eles imaginam que terá no mundo? Qual será o futuro do transporte? O que terá de novidade no transporte? O que eles imaginam? E também, número 3, qual é a carreira do futuro? Vão perguntar o que eles imaginam, qual será
essa carreira do futuro? Qual profissão terá mais destaque? Ok? E, após a gente elaborar as perguntas, vocês deverão completar aqui na página 46 o perfil do entrevistado. Então, vamos anotar todos os dados: o nome do entrevistado, a idade, a profissão, o que ele mais gosta de fazer, por que ele mais gosta de fazer isso. Então, vão preencher aqui o perfil do entrevistado. E, na página 47, irão fazer a versão final da entrevista de vocês, agora escrita. Chegou a hora de realizar a entrevista e anotar as respostas do entrevistado. Quando vocês concluírem essa etapa, vão escrever a versão final na página seguinte. Lembrem de colocar um título, um parágrafo apresentando o entrevistado, outro parágrafo explicando o motivo da entrevista e as respostas, e, se possível, fazer um desenho do entrevistado. Vocês podem seguir como exemplo a entrevista aqui do Michio Kaku. Vocês podem colocar sobre ele. Vejam aqui que a entrevista começa falando sobre o Michio Kaku. Fala um pouquinho sobre ele, onde ele nasceu, o que ele faz. E daí começa aqui a realização das perguntas, tá bem? Então, vocês podem seguir esse exemplo. Ao final, vocês irão assinalar aqui se seguiram todas as regras, se criaram um título, se colocaram o nome do entrevistado, se apresentou uma explicação para a realização da entrevista e se deixou claro quem pergunta e quem responde. Porque vocês terão que fazer aqui as perguntas, usem letras diferentes ou cores diferentes. Por exemplo, a pergunta vocês podem escrever de caneta e as respostas vocês escrevem a lápis, para diferenciar as perguntas e as respostas e, claro, usar o ponto de interrogação. Então, meus amores, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!